Vamos iniciar o estudo da disciplina História da Química. Nesta aula, nós trataremos sobre a natureza da história da ciência e os historiadores da química. Esta aula será dividida em duas partes e nós trataremos de vários assuntos. Nós abordaremos sobre a natureza da história da ciência como ramo do conhecimento. Falaremos sobre a ciência central, ciência periférica e ciência marginal. Nós falaremos um pouco sobre os historiadores da química e objeto do estudo e sobre a identidade da química e a escolha dos seus objetos. A aula será baseada em várias referências, mas as principais são essas três aqui indicadas. Duas de autoria do professor Carlos Alberto Filgueiras e, por último, um texto de Bernadette Benson de Vincent e Stenger. Como eu mencionei, essa aula será dividida em duas partes. Na parte 1, nós trataremos sobre a natureza da história da ciência como ramo do conhecimento. Ciência central, ciência periférica, ciência marginal. Essa apresentação será, em grande parte, baseada naquelas referências que eu mencionei anteriormente. Por que estudar a história da ciência e da química em particular? César Latz, citando o pai da mecânica quântica, Erwin Schrödinger, teria dito que a história é a mais importante das ciências. A frase é frequentemente citada e dá uma medida perfeita do encantamento que a história nos provoca. Segundo Filgueiras, autor do livro que eu estou comentando aqui, cuja introdução eu comento, o sortilégio da musa Clio é universal, pois não há homem sem história, mas ele se revela particularmente agudo entre os homens da ciência. Alguns cientistas, é verdade, que externam desdém pela história, mas estes poderão sofrer a vingança da musa desdenhada. Muitas vezes, se ouve alguém dizer que um cientista pode desconhecer completamente a história e mesmo assim ser agraciado com o prêmio Nobel em sua área. Assim pode ser, mas a vingança de Clio é que ele passará a fazer parte da história da ciência e constará proeminentemente em seus livros. Clio, vocês observam numa imagem de Pierre Mignard, muito bonita esse quadro do século XVII, é uma das musas, é a musa responsável pela história. Essas são palavras do livro Origens, que estão em conta no livro Origens da Química, do professor Carlos Filgueiras. E é verdade, muitas vezes nós cientistas estudamos a nossa área, somos especialistas em determinado assunto e não nos importamos com a história da ciência. Mas a história da ciência, a história da nossa área específica do conhecimento, ela é importante para que a gente tenha uma noção mais exata, mais clara de como que nós chegamos no estágio de avanço científico que nós chegamos e como que o pensamento científico em cada uma das áreas se desenvolveu. É importante que a gente estude a história da ciência, sim, no nosso caso a história da química, para a gente poder entender como que o pensamento, como que as teorias, elas foram desenvolvidas, muitas foram descartadas. Um fenômeno importante quando se trata da história da ciência, quando se trata da ciência, está relacionado com o crescimento vertiginoso da ciência. Se refletirmos que o número de cientistas vivos é maior que a soma de todos os cientistas mortos desde os albores do mundo, temos um dos muitos pontos de partida para iniciar um debate sobre história e ciência, e eu pontuo aqui a química, suas relações e a necessidade de desvendá-las, como que a história e a ciência estão relacionadas. Isso mostra como, com o passar do tempo, mais e mais indivíduos vêm se dedicando à ciência. Isso é um fenômeno social e histórico de primeira grandeza, das palavras de Filgueiras, e eu vou apontar alguns
dados numéricos para mostrar como que a ciência ela vem se expandindo, vem crescendo de forma exponencial nos últimos séculos, e isso tem afetado enormemente a nossa vida enquanto sociedade humana e a condição geral do planeta. Então é importante que a gente tenha essa noção de como que a ciência tem crescido e tem impactado. Se nós vamos estudar a ciência, vamos pelo menos fazer um pouco dessa reflexão. Se o homem é um ser político, como queria Aristóteles, nós conhecemos isso, sempre dissemos, é que o homem é um ser político, conforme o pensamento de Aristóteles, ele também é um ser histórico ou historizante. Como poderia ter dito Heródoto, Heródoto foi o primeiro historiador, tá? A primeira história foi escrita por Heródoto, e talvez ele pudesse ter dito isso nas palavras de Filgueiras. O homem não só protagoniza a história, mas ele tem uma força inata que o leva a registrar os seus feitos em sociedade, desde as culturas mais primitivas às mais desenvolvidas. Sim, vocês devem ter estudado na História A, tá? Os registros nas cavernas, os registros das pinturas rupestres, e com o desenvolvimento da escrita, o registro passa então, esse registro da história da humanidade passa a ser feito de uma forma mais sistemática, nós passamos a ter mais conhecimento de muitos eventos ocorridos em tempos antigos. Então o homem, ele não é apenas o protagonista, mas ele também registra, tá, a sua história. Nós fazemos isso no dia a dia. Bom, o que é a história da ciência, essa disciplina História da Ciência? Nós vamos discutir um pouco nesse curso como que essa disciplina surgiu e qual é o objeto do seu estudo. Mas podemos adiantar que História da Ciência não é nenhuma das duas, isto é, não é nem História nem Ciência. Novamente a referência o Filgueiras. É verdade. História da ciência é uma disciplina que tem identidade própria. História da ciência, história da química tem identidade própria. Não é química, não é história, tá? São disciplinas que têm identidade própria, com objetivos próprios, com metodologia própria de estudo. Se o conhecimento da história da ciência faz parte do conhecimento e da cultura de um povo, resulta que é importante também conhecer as relações da sociedade com a ciência ao longo do tempo. É verdade, tá? Em vários momentos da humanidade, isso acontece continuamente, o desenvolvimento da ciência, o impacto que a ciência tem, está relacionado não apenas com os interesses dos cientistas, mas existe muita relação com questões filosóficas, com questões culturais, com questões políticas. A ciência está muito relacionada com essas questões todas. Tá? A questão que resta saber é como fazer esta relação, tá, entre a história, os seus vários aspectos, e a ciência. Aqui novamente um comentário de Filgueiras no seu livro. Tá? No Brasil percebe-se nitidamente duas posturas contrastantes em relação à nossa posição no mundo, que são o ufanismo e o auto-menosprezo. Nós, enquanto sociedade brasileira, claramente, quando tratamos de futebol, de Copa do Mundo, nós somos ufanistas. Nós temos orgulho, tá, da nossa participação, da nossa contribuição para esse tipo de esporte. E claramente nós temos uma clareza do papel importante que nós, enquanto brasileiros, temos nesse esporte. Mas, por outro lado, quando se trata de ciência, existe um auto-menosprezo. Tá? Nesse segundo caso da ciência, esse auto-menosprezo ele pode ser visto se você perguntar a populares na rua se eles podem apontar grandes cientistas brasileiros ou instituições científicas de relevância. Muitas vezes a resposta é bem negativa.
Vocês devem ter essa experiência. De modo geral, eu vivo no meio acadêmico há muitos anos, e o que a gente percebe é que as pessoas que não vivem no meio acadêmico desconhecem os trabalhos, os inventos, as descobertas dos cientistas brasileiros. Tá? Nós temos no Brasil uma ciência que já deu grandes contribuições, nós temos cientistas de nível internacional, nós fazemos aqui ciência de alta qualidade, mas de um modo geral nós temos um alto menosprezo por estarmos num país que não é um país central em termos do desenvolvimento e que não participou de forma muito acentuada no passado no desenvolvimento da ciência. Mas hoje nós estamos sim, nas últimas décadas, a ciência brasileira cresceu muito, evoluiu muito e nós temos trabalhos de nível internacional. Mas existe essa cultura do alto menosprezo. Nós, enquanto acadêmicos, vocês, enquanto estudantes, nós todos juntos temos que contribuir, temos que trabalhar, temos que divulgar o que é feito na universidade, para que a gente mude um pouco essa cultura e que a gente passe a ter um pouco de ufanismo, um pouco de orgulho dos nossos cientistas e da nossa ciência. Eu chamo a atenção de um aspecto, falando de ciência e da relação com vários aspectos da cultura, da política e de outros interesses. Num trabalho, há pouco tempo atrás, de 2014, o professor Arthur Horsch, tá? Esse longo, extenso trabalho de mais de 50 páginas, onde ele fala do progresso da ciência, passado e presente e futuro, faz uma longa discussão sobre a importância da ciência em vários momentos. Ele diz o seguinte logo no resumo do seu trabalho. Eu vou ler para vocês uma parte do resumo do trabalho, que ele relata muito bem, ele coloca bem como que essas questões políticas e outros interesses estão relacionados com o desenvolvimento da ciência. Tá? De acordo com o professor Horsch, a ortodoxia científica, com base na autoridade adquirida de alguns cientistas, tem prejudicado seriamente o progresso das ciências naturais no passado e continua a fazê-lo hoje por causa de novas influências sociais, como políticas de financiamento direcionadas, interferência na definição dos objetivos da pesquisa. Melhorar o progresso da ciência deve continuar a ser uma prioridade importante para atender às necessidades futuras da humanidade. Ainda, a definição de prioridades entre diferentes ramos da pesquisa é atualmente controversa por causa da disponibilidade limitada de fundos e a interferência política. Para um bom estabelecimento de prioridades nessas políticas científicas, um nível adequado de alfabetização científica é necessária entre os formuladores de políticas. Observe que isso é um pequeno abstrato, mas é um artigo interessante. Vocês conseguem esse artigo na internet, tá? É muito longo, é claro, mas é uma leitura que deve dar uma perspectiva para vocês, e esse resumo já mostra isso, de como que questões sociais e políticas interferem. E muitas vezes quem define as políticas não tem claramente uma ideia da importância, ou seja, não tem alfabetização científica. Essa alfabetização científica é muito importante para que a gente consiga ter formuladores de políticas seriamente comprometidos com a realidade. Nós vivemos num momento hoje em que a procura por uma vacina pela Covid é um tema central, colocou a ciência sob os holofotes da mídia, mas ainda assim existem algumas pessoas, alguns políticos, tá? Nós vemos relatos contínuos na mídia de políticos responsáveis até pelo controle, pelas políticas de saúde, com depoimentos totalmente
anticientíficos. Isso não é questão de hoje. Essa postura, essa relação entre a filosofia, interesses específicos e questões mesmo políticas, elas sempre interferiram no desenvolvimento da política, da ciência, desculpe. Eu dou um exemplo para vocês, tá? Citado lá no livro do professor Filgueiras, que eu coloquei no início, que é a respeito do químico Marcellin Berthelot, que morreu em 1907. Berthelot, ele era um positivista radical, tá? Era um seguidor da doutrina de Comte, e ele jamais aceitou a ideia de átomos. Isso, observe que ele morreu em 1907, a teoria atômica de Dalton, ele publicou seu trabalho em 1808, um século antes, e ainda durante a primeira metade do século XIX, a teoria atômica já era aceita por grande parte dos cientistas. Mas Berthelot nunca aceitou isso, pois ele era um adepto da da filosofia positivista de Comte, e era muito radical. Como ele tinha um posto importante na política francesa, ele era ministro da Educação, então usando os poderes do cargo, ele combateu implacavelmente a aceitação da teoria atômica na França. Observa bem, um século depois, Berthelot morre em 1907, e ainda assim não acreditava, e por não acreditar, em função do seu viés filosófico, ele combatia essa teoria atômica, que nós sabemos, teoria atômica hoje ela é aceita por todos, já há mais de um século, bem mais, é aceita por todos, mas Berthelot não aceitava. Então essa questão da alfabetização científica, ela é muito importante, e o progresso da ciência, tá, o avanço da ciência, as várias descobertas, elas não fazem parte de uma ciência separada, de uma história separada, desculpe. História da ciência, ela faz parte, ela está diretamente relacionada, associada com a história social, com a história política, com a história das guerras, com a história de muitos interesses. Então é importante que nesse curso, quando nós estivermos estudando os vários períodos da história, eventualmente nós vamos pontuar determinados momentos que de uma forma ou de outra estiveram relacionados com o avanço ou o impedimento do avanço de várias áreas da ciência. Um tema que é importante comentar ainda com relação a esses aspectos, tá, de um modo geral da ciência, é um tema tratado nesse artigo de 2001, publicado na revista Química Nova. Essa revista tem excelentes artigos sobre história das ciências. Eu vou recomendar vários deles para vocês, mas vocês podem se adiantar, entrar no site da revista e pesquisar, tá? Esse artigo ele trata da história da ciência e o objeto do seu estudo. Confrontos entre a ciência periférica, ciência central e ciência marginal, tá? Vamos ver um pouquinho sobre esses três conceitos, sobre esses conceitos de classificação da ciência. Pois se nós vamos estudar ciência e química, história da ciência, é importante que a gente tenha uma visão de como que a ciência é vista hoje por vários autores. Esses termos aqui tratados, ciência central, ciência periférica e ciência marginal, eles surgiram em época relativamente recente. E só tem sentido quando se discute a história da ciência da Idade Moderna. Antes dos finais do século XV, não havia essa diferença entre ciência central ou ciência hegemônica no mundo. A ciência europeia, assim como a chinesa, a árabe, indiana, maia e outras, não guardava entre si relações de hierarquias definidas. O aparecimento de uma ciência chamada ciência central, uma ciência mais abrangente, uma ciência excludente, ou seja, exclui determinados grupos, exclui determinados países, esse estabelecimento dessa ciência central dominante, esse é um fenômeno que coincide com a expansão colonial europeia decorrente das navegações do século XV e XVI. Olha novamente aqui
nós pontuando um aspecto de que a própria estabelecimento dessa ciência central, dessa ciência dominante, está relacionado aí com eventos que são essas grandes navegações dos séculos XV e XVI. E nesses eventos, países considerados periféricos na Europa, especialmente Portugal, tiveram um papel importantíssimo. Vocês sabem disso, da história que estudaram, tá? Das grandes navegações empreendidas pelos portugueses, pelos espanhóis, outras nações também, mas cito essas duas, especialmente Portugal, que tem uma relação forte conosco, especialmente Portugal, que estava numa situação mais periférica na Europa. Tá? A ciência e a técnica, a partir desse momento, passaram a ser instrumentos centrais do progresso de luta pela hegemonia do mundo. A partir daí, pela primeira vez, globalizado de fato. Nós temos ouvido falar de globalização, talvez aí nas últimas 2 décadas, mas na realidade a globalização do mundo começa com essas grandes navegações, poderíamos dizer assim. E uma vez que foi instalado o paradigma de uma ciência central, o que dele não fizer parte será periférico ou marginal. Então aqui agora surge essa diferenciação. Tá? Existe uma ciência que está a serviço de uma determinada nação, de determinados povos. Existe uma ciência que ela é dominante e o que não faz parte, que não está nesse contexto, passa agora a ser considerado periférico. Isso não existia antes da Idade Moderna, isso não existia antes do século XV, tá? Isso é um fenômeno mais recente. E esse fenômeno, eu retorno aqui ao século XVII, para mostrar como que ocorreu esse crescimento absurdo da ciência a partir do século XVII. Esse é um gráfico preparado pelo professor Derek de Solla Price. Aqui tem uma referência. Eu não coloquei ela no início porque não é o tema central do nosso trabalho, mas eu vou citar outras referências ao longo dessa apresentação. Essa é uma delas, A Ciência desde os Tempos da Babilônia, tá? Um livro de história da ciência. Derek de Solla Price era um físico e acabou se dedicando ao estudo da história da ciência e fez trabalhos também nessa área de levantamento da evolução do crescimento da ciência. Nesse gráfico, onde nós começamos aqui aproximadamente em 1650, metade do século XVII, e vamos aqui até os dados que ele tinha na época, era até em torno de 1900 da época que ele publicou o livro, tá? Ainda na segunda metade do século XX, tá? E aqui são extrapolações. Aqui nós temos o número de periódicos científicos. O professor Derek de Solla Price mostra, nesse trabalho, que o primeiro periódico científico, primeira revista científica, é o Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Foi publicado em 1665, é a primeira revista, tá? Da Royal Society of London, que é uma associação científica. Nessa época, começam a ser criadas associações científicas. Como eu diria? A imprensa, o surgimento da imprensa também, ela dá um impulso à publicação de trabalhos e isso aumenta a divulgação da ciência. Nos outros, logo em seguida, nesse período, 3 ou 4 revistas científicas foram criadas na Europa, logo nesse período, mas algumas revistas foram criadas, tá? E em 1800, aqui, já existiam em torno de 100 revistas científicas. Ou seja, em torno de 140 anos aí, nós partimos de nenhuma revista científica para 100 revistas científicas. É claro que aqui no início existe um certo um crescimento diferenciado, mas a partir de um determinado ponto, 1750, você observa que esse crescimento, tá, ele passa a ser exponencial. Essa escala aqui não é linear. Você observa, nós temos 10, nós temos 100, nós temos 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Tá? Em 1900 já eram aproximadamente 10.000 revistas científicas. Tá? Existe uma estimativa hoje, é basicamente uma estimativa, eu ponho aqui em destaque,
que deve existir em torno de 25 a 40 mil revistas científicas, muito difícil de dizer, boa parte delas hoje em online, tá? 90, segundo essa fonte da internet, 96% das publicações são online, tá? E quantos artigos foram publicados desde 1665? Novamente uma estimativa, está em cor diferente aqui, talvez 50 milhões. Mas se você observar nesse gráfico, tem aqui uma outra curva. Essa curva, aqui está aproximadamente 1840 talvez, surge as primeiras revistas que são publicações dos resumos. Pois nesse momento já existia tanta revista que o especialista da área, ele não conseguia nem ler as revistas da sua área. Então começa a surgir aqui uns periódicos, umas revistas, tá? Em que eram publicados apenas os resumos. Já que o especialista não conseguia mais ler os trabalhos da sua área, ele pelo menos tinha acesso a resumos. E o número de revistas que trata de resumos também foi crescendo da mesma maneira. Então, o crescimento da ciência é vertiginoso, ele é exponencial, como vocês olham esses dados do professor Derek de Solar Price. Com certeza vocês vão encontrar na literatura trabalhos mais recentes que tratam desse tema, mas esse é um trabalho pioneiro, por isso que eu mostro para vocês. Estamos falando de história da ciência, história da química. Então é importante que, de fato, a gente tenha uma consciência de como que a ciência vem crescendo a partir do século XVII, e esse crescimento está impactando diretamente as nossas vidas, e essas decisões do que pesquisar, do que não pesquisar, não depende exclusivamente do cientista. Tá? Essa é uma taxa de crescimento aí, aproximadamente, se estima, de novo, 1,4 milhões de artigos. Ainda segundo o professor Derek de Solar Price, tá? Quando ele trata desse crescimento exponencial da ciência, desse crescimento ele chama de densidade da ciência. Segundo ele, ela quadruplica em nossa cultura a cada geração. Ele disse isso na segunda metade do século passado, mas essa tendência ela continua, tá? Nas últimas décadas. E ele pega um exemplo nesse livro dele, tá? Da indústria, para mostrar esse crescimento, da indústria de engenharia elétrica, cujo desenvolvimento tecnológico está intimamente ligado ao avanço do conhecimento científico. Ou seja, a engenharia elétrica escolhida por ele foi feita essa escolha exatamente porque qualquer desenvolvimento nessa área tecnológica depende de avanço científico. E daí ele faz quase que uma brincadeira, eu diria, tá? Ele comenta que em 1750, Benjamin Franklin realiza os primeiros experimentos com raios, tá? Mas não tinha eletricidade. Benjamin Franklin faz esses experimentos que entraram para a história, são famosos. Se nesse ano, 1750, apenas uma pessoa fosse empregada no setor elétrico, em 1925 já eram 200 mil empregados. Ou seja, em quase 200 anos, nós passamos de uma situação que nós teríamos digamos que esse fosse o Franklin, tá? Isso agora é eu que estou dizendo. Nós teríamos 200 mil empregados no setor elétrico apenas. Em 1955, 35 anos depois, existia nesse setor mais de 1 milhão de empregados. Eu não sei quantos milhões de empregados tem no setor elétrico hoje. Uma pergunta interessante para vocês pesquisarem. Mas, segundo ele, pegando esses dados aí e fazendo uma extrapolação, que se esse ritmo continuasse, tá? Ou seja, mais desenvolvimento científico, mais tecnologia no setor elétrico e mais empregados no setor elétrico, se isso continuasse nesse mesmo ritmo, em 1990, toda a população do planeta estaria entregada nesse setor elétrico. É claro que isso aí quase que cheira a ser uma brincadeira, quase que parece uma brincadeira. Obviamente isso não ocorreu, tá? Mas é uma estimativa que ele faz que mostra de forma inquestionável que o crescimento exponencial da ciência, tá? Ele nos obriga a fazer escolhas quando nós formos tratar da história. Assim como em qualquer disciplina, quando você estuda, você tem que fazer escolhas. E no caso da história da química, nós faremos escolhas, tá? E como serão essas escolhas, né? Essa é uma questão, eu fiz um programa para vocês, baseado nas escolhas feitas
pelo Lester, que é o nosso autor central, mas cada autor faz a sua escolha. E mesmo quando nós estivermos discutindo os capítulos aí apresentados pelo Lester, eu terei que fazer algumas escolhas. E essas escolhas que os historiadores fizeram, tá, para registrar nos livros, muitas vezes elas são, tem uma tendência dessas escolhas, tá, estarem mais centradas no que nós chamamos de história central. Tá? Então, retornando ao tema, eu fiz aquela pequena digressão para mostrar como que esse crescimento vertiginoso da ciência a partir do século XVII, tá? E a partir do século XV e XVI, com as grandes navegações, tá? Começou a surgir, então, esse conceito de ciência central. Vamos, então, definir agora o que é a ciência central, o que seria uma ciência periférica e uma ciência marginal. Ciência central, ou do inglês, é um termo comum, mainstream science, tá? Ela apresenta uma hierarquização e ligação com interesses econômicos. Sua prática pressupõe regras, entre as quais, tá? Primeiro, trabalho em equipe. Nos últimos anos, se vocês pegarem os artigos científicos, vocês vão ver que grande parte do trabalho científico sempre é feito em equipe, cada vez equipes maiores. Tá? Cooperação e colaboração entre membros da equipe, entre equipes diferentes. Divulgação em ampla língua franca internacional. Essa língua varia com o tempo, tá? Foi latim, passou por francês, ora foi alemão. No momento, a língua de divulgação é o inglês. Quando eu mesmo fazia meu doutorado, final dos anos 80, algumas revistas que nós estudamos, revistas de química, da área de orgânica, vou citar a orgânica, que são as que eu tinha que fazer minhas escolhas, tá? As minhas escolhas eram pelas revistas de orgânica. Tá? Então, toda semana eu olhava apenas os resumos do que a biblioteca recebia. De tamanho ao volume, não conseguia ler tudo. E mal conseguia ler os resumos, via uns abstras apenas, uns pequenos resumos que vinham, muitas vezes apenas o título do artigo. Naquela época, por exemplo, a revista Tetrahedron, ou Tetrahedron Letters, duas revistas importantes, quando eu folheava, tinha artigos em alemão, tinha artigo em francês e eventualmente até italiano. Hoje em dia não tem mais. As revistas só publicam em inglês, não aceitam outras línguas. Tá certo? Então a questão da língua principal da ciência hegemônica variou com o tempo. E nesse curto espaço de tempo, eu ainda peguei uma pequena influência, de outras línguas, como o francês e o alemão. Tá? Essa ciência central, ela envolve a avaliação por pares, ligação com necessidades econômicas e sociais da sociedade. Tá? Essa avaliação por pares é uma característica comum, não se publica nada em boas revistas, em revistas de ampla divulgação internacional, se o trabalho não for avaliado por pares. Quem são os pares? São os outros cientistas da mesma área. Então, por exemplo, todas as vezes que nós publicamos um artigo, ele é avaliado por outros pesquisadores. E eu próprio, como pesquisador, avalio constantemente trabalhos de outros pesquisadores, de várias partes do mundo. Assim como os projetos de pesquisa também. Nós falamos lá da questão política, tá? Nas escolhas do que vai ser financiado, e mesmo esses projetos são avaliados por cientistas. O que é então a ciência periférica? Uma ciência periférica, ela carece de atributos da primeira, não de todos, mas de alguns atributos da primeira, sem estar em desacordo com as suas regras. Ou seja, ela mantém aquelas regras que eu acabei de citar, avaliação por pares, língua principal, uma série de aspectos que eu acabei de citar. Vocês podem retornar ao slide anterior. Tá? Mas ela carece de algum atributo. Ela é uma ciência de qualidade, talvez em língua de pouca divulgação, tende a ser considerada periférica. Por exemplo, se nós publicamos em português, e eu publiquei bons artigos em português, que eu diria que tinha assim, uma relevância maior do que alguns artigos que eu publiquei em inglês.
mas isso é uma ciência periférica, porque quem vai ler português? Tá certo? Isso depende muito de um pouco de sentimento nacionalista. Quando eu terminei o doutorado, eu achava que eu tinha que publicar em português nas nossas revistas, da nossa sociedade. Bom, com o tempo, especialmente a partir de meados dos anos 90, quando houve uma forte política, uma mudança forte na política de valorização das pesquisas, tá? Obviamente que a tendência é a gente acabar publicando na língua principal, que é inglês. A maior parte dos nossos trabalhos publicamos em inglês. A ciência periférica em países fora dos centros de poder e nos países centrais, quando os critérios acima não são satisfeitos. Então tem ciência periférica feita nos Estados Unidos. Tem ciência periférica feita em países que não são centrais. Tá? E ciência periférica de qualidade. Essa expressão, como muito bem chama o nosso autor, ela não é de forma alguma pejorativa. Significa que ela falta alguns desses atributos. Mesmo na periferia, uma sociedade pode dispor de potencial científico. Daí a necessidade da história da ciência periférica. Ou seja, é importante que mesmo nos países periféricos, como o Brasil, coloco dessa forma, que a gente estude a nossa história, que a gente estude a história da nossa química. Até aproximadamente 30 anos atrás, praticamente nada era feito em termos de estudo da história da química no Brasil. Existe história da química no Brasil? Tá? Eu cito para vocês o livro do professor Filgueiras, que é um trabalho excelente, brilhante, que dá uma visão muito interessante, bastante abrangente, da evolução, tá? De um pouco de como surgiu, tá? Ou seja, quais são as origens da química no Brasil. Temos que estudar a ciência periférica. E ciência marginal? O que vem a ser ciência marginal ou pseudociência? Aqui já tem uma diferença. Esse é o conhecimento que se diz ciência e pode ter até uma linguagem científica, mas não suas premissas e regras, tá? De acordo com a conceituação dada. A marginalidade pode ser relativa à ciência central ou periférica. Tá? A astrologia e a alquimia, por exemplo, que em tempos remotos eram considerados ciências, eram importantes, com características de ciências centrais nos seus tempos passados, não resistiram à revolução científica, período em que a ciência se transforma, que as grandes descobertas científicas ocorreram, e resvalam para a marginalidade. Por séculos, ambas haviam dominado várias culturas, alquimia e astrologia. Na História A, quem fez História A estudou alquimia, não faz parte do nosso programa aqui, mas a alquimia era muito importante durante séculos, tá? Foi dominante em várias culturas, mas hoje é uma ciência marginal. Agora, é importante que a gente chame atenção para esse aspecto, ciência central, ciência periférica, ciência marginal, pois quando a história é escrita, tá? O que é escolhido para ser colocado nesse livro de história depende do historiador e da sua linha de pensamento. Então não se pode conhecer adequadamente a origem da química ou da astronomia sem conhecer a alquimia ou a astrologia. Ou seja, embora hoje elas sejam consideradas aí ciências marginais, a química ela está intrinsecamente relacionada com a alquimia. Se nós queremos então estudar as origens da química, temos que conhecer um pouco da alquimia, da astrologia. Essas duas constituíram o paradigma que estudou a matéria e o universo durante pelo menos 2 milênios e legaram-nos inúmeros conhecimentos preciosos. Em outras palavras, não podemos ter preconceitos contra essa ciência marginal. A história da ciência marginal é, portanto, sim, um campo legítimo de estudo. E muitos historiadores, no passado, eles não consideravam. Existia um grande preconceito. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui tem uma ilustração do Voltaire. Eu sempre vou colocar nesses slides para vocês o nome da pessoa, do indivíduo, e o período em que ele viveu, para vocês terem uma ideia. Voltaire nasceu no finalzinho do século XVII e viveu
sua longa vida no século XVIII. Jean-Paul Marat é um grande filósofo, um grande pensador do século XVIII, tá? Um grande pensador do iluminismo. E Marat, um personagem central, viveu pouco, 50 anos, foi assassinado numa banheira, tá? E foi um dos líderes da Revolução Francesa, um dos líderes do período do terror. Mas Marat era médico e tinha, sim, muito interesse por ciência. Tá? Voltaire era filósofo e tinha também muito interesse pela ciência. Então, ao se buscar o entendimento da própria ciência central, vigorou por muito tempo a tradição de investigar só os êxitos. Ou seja, muito das propostas, das teorias, das sugestões que não foram exitosas, elas tendem a ficar escondidas, obscuras nos arquivos da história. Tá? Por quê? Porque a escolha de muitos historiadores é relatar apenas aquelas propostas que se mantiveram, que foram consideradas corretas. Raramente equívocos, malogros. Apenas os aspectos que fazem parte dos livros textos científicos são esses que vigoraram. Essa é uma seleção. É claro, o historiador tem que fazer a sua escolha, cada um faz a sua. Então, nesse sentido, nessas escolhas, a teoria da combustão de Voltaire e a física de Marat, elas eram vistas até com alguma condescendência, porque eram dois personagens centrais na história geral, não da história da ciência. Em termos da atuação deles no campo científico, não valeria nem a pena gastar tempo. Então, quando você estuda a história da ciência, ninguém fala da teoria da combustão de Voltaire, ninguém fala da física, do trabalho de física que Marat propôs, mas, por exemplo, no caso de Marat, esse trabalho ele submeteu para a Academia de Ciência da França. O trabalho foi rejeitado, isso causou nele uma grande frustração, e Lavoisier, por exemplo, ele era um dos indivíduos mais influentes na academia durante muitos anos, chegou a ser presidente, e ao ter o trabalho recusado, tá, Marat então passa a nutrir um rancor muito grande por Lavoisier, e, segundo dizem alguns, esse rancor acaba contribuindo para a perseguição que Lavoisier sofre por Marat durante o período de terror, que acabou culminando com a decapitação de Lavoisier, por motivos que não justificavam. Simplesmente questões políticas, questões muito pessoais relacionadas aí, de certa forma, com a ciência. Em outras palavras, esse é um exemplo em que eu gosto de comentar de que a história da ciência ela não depende só dos cientistas. Ela está totalmente interlaçada, envolvida com as questões políticas, com as questões sociais, com outras questões. Tá? O Tratado de Combustão, a teoria da combustão de Voltaire também, ela não tem relevância científica alguma. Ela é eivada de erros e contradições, mas é um trabalho extenso de mais de 70 páginas, se não me engano 87 páginas, tá certo? Que vocês podem ler aqui, olha, uma descrição dessa questão da controvérsia sobre o fogo, tá? Nesse artigo da Química Nova, também do professor Filgueiras. Tá? Então, nesse caso dessas escolhas, do que vai e o que não vai para o livro, para os livros de história, que é o que nós vamos escolher alguns desses livros, isso vai depender do historiador. Então, um dos primeiros, aí, talvez o primeiro historiador da ciência, eram esses químicos. O Georges Sarton, um químico historiador belga, ele é considerado o fundador da disciplina. Observa que Sarton nasceu no último quartil do século XIX e viveu até 1956. Sarton, então, cria essa disciplina enquanto uma disciplina acadêmica. Mas o pensamento de Sarton era muito influenciado pelo positivismo de Comte, assim como James Partington, que também é químico inglês, britânico, historiador também, com uma obra gigantesca na área de história da química, especificamente. Sarton escreve história da ciência e Partington escreve história da química. Foi um dos mais importantes historiadores da primeira metade do século XX,
Sarton escreveu uma grande obra, o Partington também, História da Química, e 4 volumes. Particularmente eu não tenho esses volumes, mas Partington escreveu um volume resumido da história da química como um todo, em torno de 350 páginas, que é uma obra também excelente para consulta. Tá? Esses historiadores sempre procurando as fontes originais para descrever, mas os dois eram positivistas. Tá? Dei uma olhada depois, nós não vamos falar aqui agora sobre essa filosofia positivista de Comte, mas só nessa filosofia só aceitava coisas concretas, coisas que... E ele hierarquizou as disciplinas com certas prioridades. Não vou falar disso aqui agora, vocês depois podemos discutir um pouco sobre isso. Então, olha o que o Sarton, como que Sarton definiu a ciência, tá? Definiu a ciência como conhecimento positivo e organizado. Aqui ele já fez uma seleção. Ciência marginal já não faz parte da história da ciência. A alquimia não faria parte. Mas nós sabemos hoje que a alquimia é central para o entendimento da história da química. Segundo Sarton, eu vou ler agora o que o Sarton disse, está aqui a referência, tá? O historiador da ciência não pode devotar muita atenção ao estudo da superstição e da magia, isto é, da irracionalidade. Para Sarton, essas questões relacionadas com superstição e magia eram irracionais, pois esse estudo não ajuda muito a compreender o progresso humano. A magia é essencialmente antiprogressista e conservadora. A ciência é essencialmente progressista. A primeira caminha para trás e a segunda para frente. Então observa bem aqui, nós falamos de história, de ciência central, ciência periférica e ciência marginal. Quando você está falando de magia, de alquimia, de astrologia, isso é magia, isso é superstição, sob o olhar de Sarton. Isso não vale a pena ser investigado. Essa é a visão do Sarton. O Partington, também positivista, para ele a química é uma alquimia racionalizada. Observa. Então, logo, a alquimia é a química irracional? Observa que aqui esses autores estão fazendo escolhas. Escolhas em função do pensamento filosófico que eles seguem, que eles acreditam, que é a filosofia positivista de Comte. Tá? Ou seja, para parte da química é uma alquimia racionalizada. Mas esse outro historiador, Lynn Thorndike, também do século XX, tá? Contemporâneo de Sarton, historiador americano. Na sua tese, fez uma tese de doutorado que era o lugar da magia, da mágica, tá? Na história intelectual da Europa. Então, Thorndike já estudou, já tinha assim, uma inclinação diferente. Ele achava que a magia, que esses pensamentos, eles tinham sim um forte impacto, uma forte influência na história intelectual, no caso da Europa aqui. Ele foi contemporâneo de Sarton, escreveu também uma obra magistral em 8 volumes, que é a História da Mágica, História da Magia e da Ciência Experimental. E tem uma postura, como eu já comentei, absolutamente oposta dos dois historiadores anteriores. Esse historiador da ciência, Robert Moulthoff, tá? Que foi durante um período aí, contemporâneo de Thorndike, ao receber um prêmio desse Dexter Award, prêmio de História da Ciência, ele disse que Thorndike poderia ter respondido a Sarton, dizendo que ele poderia definir a ciência como a ignorância negativa desorganizada. É um trocadilho, é uma brincadeira, mas pensem sobre isso, tá bom? Apesar do aspecto jocoso, né, claro, vê-se aí duas posturas absolutamente diferentes que conviveram. Eles conviveram por algum tempo, por bastante tempo, décadas, tá? O Sarton com Thorndike, tá? Então observa que quando nós vamos agora estudar a história da química, nós não podemos ter preconceito, nós temos que
entender a história da química e escolher os autores. Nós vamos escolher vários autores aí. Já temos um autor central, tá? E vamos indicar para vocês vários textos em que esses aspectos acaba que são discutidos. Tá? Então, de modo geral, a postura dos escritores da primeira metade do século XX, ao desprezar elementos não científicos, teológicos ou metafísicos, no jargão positivista, no surgimento das teorias científicas, e foi, de certa forma, um empecilho ao entendimento do processo de criação da ciência. Tá? Então, existiam essas restrições por parte de muitos historiadores da primeira metade do século XX. Isso mudou, obviamente, nos dias de hoje é diferente, e esse retrocesso, esse empecilho, ele pode ser ilustrado com o caso da alquimia de Newton. Nós sempre estudamos que Isaac Newton é o maior físico, Isaac Newton revolucionou a física, tá? Mas Newton essa física do Newton foi muito influenciada pela alquimia, tá? Na concepção da ideia de gravitação do Newton, tá? Teve essa influência do pensamento alquímico de Newton. E também sobre Kekulé na estrutura do benzeno. No caso do Newton, procurou-se por muitas e muitas décadas, até séculos, escamotear essa pretensa nódoa, essa mancha na biografia de Newton, que era praticante da alquimia, que com a revolução científica já não era visto mais como ciência, não era central mais. Tá? Então Newton era um praticante experimental, de alquimia experimental e esotérica. Como isso não era digno de estar associado à imagem do grande Newton, os documentos relativos a esse trabalho todo ficaram, não vou dizer escondidos, eu diria perdidos nos arquivos da história e foram descobertos apenas no século XX. Quando isso então veio à tona e essa influência dessa alquimia na concepção da ideia de gravitação de Newton, ela pôde ser estabelecida. Tá? Então, ao contrário, Newton tinha nessa doutrina alquímica, ele chamava que era a doutrina das virtudes dos corpos, ou seja, corpos, uns tinham uma virtude sobre os outros, tá? Ou seja, para explicar o comportamento das substâncias químicas, a atração de determinadas, reatividade de determinadas substâncias, Newton dizia que existia uma virtude que atraía os corpos. Esse pensamento, essa doutrina das virtudes alquímica, acabou que conduziu Newton ao conceito de ação à distância, tá certo? Para explicar o movimento dos astros. O cultivo da alquimia de Newton foi fundamental na gênese das suas ideias. Kekulé é conhecido por todos nós, químicos, tá? Por ter proposto a estrutura do benzeno. Kekulé declarou que sonhara com uma serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros da alquimia, e daí intuíra a sua representação da estrutura do benzeno. Essa versão, isso foi o próprio Kekulé que relata, mas muitos anos depois. Então essa versão ela é contestada, questionada por alguns historiadores. Tá? Talvez Kekulé tivesse dito isso por algum outro motivo, talvez isso não fosse verdade. Ele gastou muitos anos para fazer esse relato. Mas, enfim, existe aqui uma inspiração de algo que não era ciência central, tá? Que era muito dessa ciência marginal. Para deixar aqui um pouco mais claro para vocês como que a história da ciência qual que era o grau de desenvolvimento da história da ciência ainda na primeira metade do século XX, eu chamo a atenção aqui de um trabalho feito pelo grande historiador e filósofo inglês Herbert Butterfield, que era professor da Universidade de Cambridge, viveu a maior parte do século XX, foi um professor muito influente. E, embora não fosse propriamente um historiador da ciência, Butterfield escreveu um livro, que está aqui, o frontispício está aqui, As Origens da Ciência Moderna, publicado em 1949. Esse livro foi muito influente, ainda é um texto fantástico para ser lido, e Butterfield chamou a atenção para o fato de que
a história da ciência ainda não era considerada uma verdadeira disciplina científica. Ele escreveu na introdução do seu livro o seguinte, abre aspas, o assunto não se transformou em história genuína, ainda está em grau inferior de organização, como a obra do analista e do cronista, se nós nos contentarmos com um tratamento meramente biográfico e, particularmente, se construirmos nossa história da ciência traçando linhas retas de uma grande figura para outra. O que ele chama a atenção aqui é que muitos dos textos de história que até então apareciam, muitas vezes eram relatos de fatos, sem uma análise mais profunda da relação desses fatos com outros aspectos sociológicos da história, e muitas vezes esses relatos eram centrados nos trabalhos de grandes figuras, tá? Sem comentar, por exemplo, dos detalhes de como que as grandes descobertas foram feitas. Então, ele mostra nessa introdução que a história da ciência ainda não estava verdadeiramente consolidada enquanto disciplina. Tá? Segundo Filgueiras, nesse artigo publicado na revista Química Nova, que eu comentei, que é o que eu estou comentando com vocês, Filgueiras afirma o seguinte, esta afirmação negava, a afirmação do Butterfield, negava a própria disciplina da história da ciência o caráter de história no sentido corrente do termo, mas rebaixava a condição de análise ou crônicas, cujos objetos seriam biografias e casos anedóticos ou pitorescos. Claro que de 1949 até hoje, a história da ciência, ela efetivamente se consolidou como uma disciplina, ela evoluiu muito, ela avançou, e existem hoje grandes historiadores dessa área, e é uma disciplina respeitada, é uma disciplina com identidade própria e já, digamos, madura, eu diria. A historiografia, então, evoluiu muito nas últimas décadas. Hoje existe um consenso de que no contexto da descoberta científica interferem, sim, frequentemente, fatores acientíficos, arracionais ou mesmo irracionais. E o historiador da ciência, da química, deve buscar e procurar entender seu papel e importância. O momento em que esses fatores necessitam ser excluídos na construção de teorias, sim, num dado momento, esses fatores arracionais, irracionais e acientíficos, eles têm que ser excluídos quando as teorias estão sendo construídas. Mas em que momento? Quando você vai testar a racionalidade e a validade das teorias formuladas, à luz de experimentos. É claro que quando você vai provar determinado experimento, você não pode ficar sujeito a aceitar dogmas ou coisas não muito racionais. Eu mesmo tenho um caso, não relato aqui, relato pessoalmente na aula, nesse caso de um aluno que desenvolveu uma tese. A tese estava... Vou fazer um relato muito breve. A tese envolvia homeopatia. Os resultados experimentais eram inquestionáveis, mas a explicação era totalmente acientífica, arracional ou irracional. Não fazia... Era muito mágica a explicação. Claro, essa tese eu não podia aceitar essas explicações, então, num dado momento, eu tive que me afastar. Não dou mais detalhes aqui. Bom, quase terminando essa primeira parte, segundo Filgueiras, os jovens cientistas, as pessoas de um modo geral, são bombardeados com a ideia de que cientistas são seres racionais, diferentemente do resto da humanidade. E fazer ciência exclui qualquer subjetividade. Isso está longe da verdade e não corresponde. Mesmo nós trabalhando com o método científico, tá? Nós temos que fazer escolhas. Tá? Aqui entre aspas, tá? Que é a fala do livro. O que se diz, ou o que ouvi muitas vezes, Filgueiras falando, é que o cientista observa, experimenta, mede, calcula, usa a indução e a matemática,
e estabelece relações. A partir daí, por via de deduções, tira outras conclusões, transcorrendo o processo de forma absolutamente racional. Ora, qualquer cientista sabe que as medições que nós fazemos, você vai fazer uma medida, por exemplo, de massa, faz uma reação, para calcular o rendimento, você determina a massa. Existe erro nessas pesagens, tá? Você vai determinar a temperatura de fusão de um determinado composto que você preparou, você mede essa temperatura. Temperatura de fusão 110, 111. Repete a medida. Toda medida experimental você tem que fazer mais de uma vez para tirar uma média aí. 110, 112. Tá bom, duas medidas boas, dá para tirar uma média. Faz uma terceira. 130, 140. Opa, essa medida está esquisita. O que eu faço? Eu descarto essa medida. Com base em quê? Com base no pressuposto de que eu imagino que ela esteja fora do esperado. Isso é subjetivo. Isso depende da escolha pessoal que eu faço. Isso não é fraude em absoluto. Mas aí você tem que fazer análises, tem que fazer as suas escolhas. Isso acontece. Em outras palavras, tudo que nós fazemos vai depender, e a maneira como nós conduzimos a nossa pesquisa vai depender dessas escolhas. Isso não é fraude. Claro que existem fraudes, isso é outra história, tá? Nós não estamos tratando disso aqui, tá? Não se imputa acusações aos cientistas só porque eles fizeram essas escolhas. Apenas se reconhece que o trabalho tem sim um aspecto subjetivo, queiram eles ou não, tá? O resultado de toda essa evolução historiográfica foi que o surgimento de uma nova história da ciência, história da química, em vários aspectos, ela é muito mais rica, mais abrangente e atraente que as correntes antigas. A ciência, então, quase concluindo, ela emerge como a construção humana. Comecei falando sobre isso, né? Que o homem faz a sua história, o homem é o protagonista da sua história, escreve a sua história. E a ciência é uma construção humana, que é, com todos os percalços, sem a pretensão de neutralidade, a surgir e desenvolver-se para satisfazer as premissas materiais e a incoercível necessidade humana de conhecer o mundo que nos rodeia. Nós temos essa necessidade, desde os tempos antigos, de conhecer e de explicar os fenômenos da natureza, tá? De compreender, de modificar muitas coisas da natureza. Isso faz parte da natureza humana. E a ciência é uma dessas construções. Bom, chegamos ao fim dessa parte 1. Nós continuaremos nossa discussão na parte 2.